Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A gente abre essa edição com flagrantes de irresponsabilidade ao volante. Quase 2.000 motoristas embriagados foram notificados nas rodovias só nos últimos dias. Além da multa pesada, eles podem perder o direito de dirigir. Em São Paulo, foram mais de 7.000 abordagens dos agentes de trânsito em ruas e avenidas. Uma fiscalização rigorosa para combater os excessos. O trabalho de quem fiscaliza o trânsito foi redobrado nos últimos dias. Houve fiscalização nas estradas e na cidade. Em São Paulo, na Zona Norte, houve uma blitz no acesso à Marginal Tietê. Motoristas tiveram que passar pelo teste do bafômetro. Com a luz verde, dá para seguir viagem. Já quem bebeu, teve que encostar o veículo. Na capital, nos últimos 5 dias, mais de 7.000 condutores foram abordados durante a operação da Lei Seca. 648 estavam sob o efeito de álcool ou se recusaram a fazer o teste. Em ambos os casos, os motoristas foram multados. Muitos desses condutores, eles usam aquela velha desculpa de beberam pouco, estão em condições, beberam pouco e conseguem dirigir em segurança. Eles acham que não estão gerando risco. No Rio de Janeiro, a fiscalização se concentrou em pontos estratégicos. Em 4 dias, houve 730 infrações à lei seca. Mais de 18% dos motoristas estavam embriagados. Em todo o país, quase 100.000 motoristas fizeram o teste do bafômetro, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Mais de 1.800 deles foram multados e 93 foram detidos. Dirigir sob o efeito de álcool é infração gravíssima. Da multa de quase R$3.000, a carteira de habilitação pode ser suspensa e o veículo retido se não houver outro motorista. Por mais que ele tenha bebido pouco, ele pode estar oferecendo risco para ele e para toda a sociedade também. Rio de Janeiro e Salvador registram aumento nas prisões durante o carnaval. Criminosos roubam um cofre com quase meia tonelada no 12º andar de um prédio em São Paulo. Presidente Lula veta supersalários no Legislativo, mas mantém reajustes para servidores. O JR mostra as novas regras da ANAC para punir passageiros que causem tumulto nos voos. Levantamento mostra que 3 em cada 10 lares brasileiros têm alguém que usa canetas emagrecedoras. E a preparação de Atlético Paranaense e Corinthians para o duelo de amanhã pelo Brasileirão. Oferecimento Bradesco. Ajuste seus limites do Pix para um carnaval seguro. No Rio de Janeiro, mais de 450 pessoas foram presas durante o feriado prolongado, um aumento de 15% em relação ao ano passado. Criminosos se infiltraram em blocos de carnaval, principalmente no subúrbio do Rio. Nessa imagem, um homem corre pela rua. Ele carrega o que parece ser um fuzil. Em um ônibus próximo ao Piscinão de Ramos, na zona norte da cidade, a polícia militar prendeu 61 suspeitos. Muitos deles ainda estavam fantasiados. Os PMs apreenderam pistolas, revólveres, munição e drogas. Ao todo, 458 suspeitos foram detidos de sexta-feira até ontem no estado, todos por praticar assaltos e se envolver em brigas. Segundo a Polícia Militar, houve um aumento de 15% nas prisões este ano em relação ao mesmo período de 2025. Para coibir os crimes, os PMs até se fantasiaram. Eles também conseguiram recuperar 97 celulares que tinham sido roubados. 12.500 policiais militares participaram do patrulhamento durante o carnaval no Rio. Com a cidade cheia e a ocupação dos hotéis acima de 90%, o esquema especial de segurança vai continuar até domingo. Nós temos ainda a previsão de muitos blocos, de um mega bloco final de semana, jogos de futebol, a questão das praias.
E toda ajuda para a polícia é bem-vinda, né? Esse ano, a Polícia da Bahia, por exemplo, contou com a ajuda de drones térmicos para monitorar o carnaval em Salvador. Houve 65 prisões em flagrante e a captura de 73 foragidos, um aumento de 33% em relação ao feriado do ano passado. Pela primeira vez, drones com câmeras térmicas ajudaram a localizar suspeitos. Nesta imagem, o equipamento flagrou homens que tinham furtado celulares tentando se esconder em uma área de vegetação perto do local dos desfiles dos trios elétricos. 64 drones foram usados pelas forças de segurança. São câmeras de alta resolução e câmeras termais, que permitem capturar a temperatura corporal. Então, em locais que a visibilidade é quase zero, nós conseguimos identificar aquele indivíduo que está sendo investigado, que está cometendo um ilícito, e isso permitiu um avanço muito grande. Câmeras de reconhecimento facial também ajudaram na captura de 73 foragidos da Justiça, um aumento de 33% em relação ao carnaval anterior. Havia procurados por crimes como homicídio, tráfico de drogas, entre outros. 5.000 câmeras de monitoramento foram usadas em Salvador. Nos portais de abordagem, mais de 7.500 objetos proibidos foram apreendidos pela polícia. Uma pistola calibre .40 foi encontrada com um suspeito no centro histórico da cidade. Policiais disfarçados circularam entre os foliões para fazer as prisões. A tecnologia também ajudou no resgate de desaparecidos. Uma mulher que caiu em uma ribanceira e ficou desacordada. Com a ajuda de drones térmicos, ela foi encontrada, socorrida pelo Corpo de Bombeiros e está fora de perigo. Foi enterrado hoje o corpo da menina de 10 anos, atingida por uma estrutura de madeira enquanto brincava em um condomínio em Minas Gerais. O corpo de Lohane Rabelo foi enterrado em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte. Emocionados, parentes e amigos se despediram da criança que morreu enquanto brincava na área comum do prédio onde morava. Uma responsabilidade muito grande que, para mim, do condomínio, deixar um negócio podre com os pés das madeiras podres lá para as crianças ficar gangorrando. Lohane, o irmão e outras 3 crianças foram atingidos pela estrutura de madeira ontem. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. As outras vítimas foram socorridas e receberam um atendimento médico. 2 meninas tiveram alta no mesmo dia do acidente. O irmão de Lohane, de 7 anos, foi encaminhado para este hospital em Belo Horizonte com um corte na cabeça. Ele passou a noite aqui e foi liberado hoje de manhã. Outro menino que sofreu um trauma na bacia segue internado. A Polícia Civil investiga o que provocou o desabamento da estrutura usada para apoiar redes de descanso. Peritos recolheram vestígios que vão ajudar a esclarecer as causas do acidente e eventuais responsabilidades. Em nota, a síndica do condomínio lamentou a morte e informou que colabora com a investigação. Todo mundo muito triste, muito consternado, mas a gente quer justiça. O assunto agora é o seu bolso. Desde o início do mês está em operação um novo sistema do Banco Central que permite fazer de forma rápida e digital a portabilidade de crédito. Agora o consumidor pode transferir uma dívida de um banco para outro e escolher a melhor proposta. Tudo pelo celular. A Mônica pegou um empréstimo de R$18 mil há mais de 10 anos. Com as parcelas pesando no bolso, ela tentou transferir a dívida para outro banco. Muito trabalhoso, perdi muito tempo, ninguém dá assistência para a gente, eu sou idosa, como você está vendo. Até agora, transferir uma dívida entre bancos era um processo burocrático. Precisava ir pessoalmente até as agências, enviar uma série de documentos, um processo que levava até um mês. Com a mudança agora, 100% digital pelo celular, o Banco Central afirma que o consumidor vai ter mais agilidade, mais transparência e mais opções também no mercado para renegociar a dívida. Esse avanço acontece depois que um sistema do Banco Central permitiu que clientes autorizem o compartilhamento de dados entre as instituições financeiras. As pessoas que tomaram crédito, elas se colocam numa vitrine e se mostram disponíveis a trocar a instituição financeira que hoje as financia. E a ideia é que se tenha taxas melhores, condições mais favoráveis.
A portabilidade de crédito pode ser requisitada pelo aplicativo do banco para onde o consumidor quer levar a dívida. Mas a facilidade para simular propostas e análises também pode esconder uma armadilha. Não necessariamente qualquer portabilidade é favorável. A gente pode ter casos, e isso é relativamente comum, de instituições que oferecem uma oportunidade de um empréstimo com uma parcela um pouco menor, mas alongam o seu prazo durante muito tempo. A próxima etapa da portabilidade digital é incluir os empréstimos consignados de aposentados e pensionistas do INSS, onde as parcelas são descontadas diretamente dos benefícios. O crédito consignado federal está previsto para entrar em produção em novembro de 2026. A ideia é começar pelo mais simples e depois ir ampliando, né, na complexidade, financiamento a veículos, financiamento imobiliário. Vamos falar do tempo agora? Enquanto o Rio Grande do Sul entra em alerta para temporais, o calor segue forte no interior do país. Lidiane Sayuri com a gente. Oi, Lid, boa noite. Oi, Edu. Olha, os temporais do estado gaúcho podem vir com rajadas de vento e queda de granizo. Boa noite a você. Mariana, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. No Sudeste, a chuva ganha força com pancadas que podem ser intensas entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em São Paulo, uma frente fria avança pelo mar e deixa o tempo instável. Em São Luís, sol entre nuvens e chuva a qualquer hora, faz até 27 graus. Em São Paulo, calor com bastante nebulosidade e chuva, máxima de 28. Já em Porto Alegre, sol sem chuva e até 31 graus. No norte, tempo instável, principalmente entre o Pará e o norte do Maranhão. A chuva pode ser forte em um curto período. As imagens de satélite mostram muita nebulosidade sobre o sul, o norte e o centro-oeste. Santa Catarina e Paraná vão registrar chuva moderada a forte com rajadas de vento entre a tarde e a noite. No centro-oeste, temporais localizados. No norte e em parte do nordeste, a atuação da zona de convergência intertropical, representada por essa escadinha que, em laranja, mantém as nuvens carregadas e aumenta o risco de chuva forte. Em Brasília, faz até 30 graus à tarde, 29 em Belém. No Rio de Janeiro e em Florianópolis, 31 e 28 em Fortaleza. Tempo delivery. O David é de Mauá, São Paulo. Boa noite, David. Quinta de sol entre nuvens com chuva passageira. À noite, tempo firme, máxima de 24 graus. Na sexta, tempo firme com períodos nublados e até 27. No sábado, chove a qualquer hora e faz até 24 graus. A Carmélia é de Tapetinga, na Bahia. Oi, Carmélia. Quinta e sexta de sol entre nuvens e pancadas rápidas de chuva. Máximas de 33 e de 32 graus. Sábado nublado. À noite, a chuva pode virar temporal. Faz até 31. Poste seu pedido nas redes sociais com a hashtag você no JR. Edu, Mariana. Obrigada, Lidiane. Brigas e discussões em aeroportos e até dentro dos aviões têm se tornado cada vez mais frequentes, aqui no Brasil também. Com as novas regras da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, esses passageiros indisciplinados vão ser multados ou até proibidos de voar. Cobrança pela bagagem, valor extra para marcar o assento, despacho obrigatório da bagagem de mão, serviço de bordo sem lanche ou bebida. Os tempos mudaram, o glamour deu lugar à tensão. E quando um passageiro passa do limite, a segurança de todos fica em risco. Um dos casos mais recentes foi registrado no aeroporto de Navegantes, em Santa Catarina. 2 passageiros brigaram e rolaram no chão no pátio das aeronaves durante o desembarque. O vídeo foi publicado no fim de janeiro, mas a confusão é de 23 de dezembro. Há 3 anos, em Salvador, a briga foi dentro do avião antes da decolagem. O motivo? A disputa por assento. E foi por causa de um lugar na classe executiva que uma família baiana foi expulsa de um voo da Air France em janeiro deste ano. Eles tinham comprado um upgrade, mas um dos assentos não estava disponível. O voo de Mariana, de Brasília para o Rio, saiu com 2 horas de atraso.
Culpa de um passageiro que se recusou a colocar o celular em modo avião antes da decolagem. Solicitaram para que a Polícia Federal entrasse dentro do voo para retirar esse passageiro, que se recusava a sair, mesmo com o pedido de todos os outros passageiros e a comissária de bordo também. Em 2025, foram registradas, em média, quase 5 ocorrências por dia envolvendo passageiros indisciplinados. Foram 1.764 casos no total, um aumento de 66% em relação a 2024. Os casos mais graves, que colocam a segurança em risco, cresceram 30% nos últimos 2 anos. Entram nessa categoria agressões, ameaças, intimidações, falsas ameaças de bomba e tentativas de invasão à cabine de comando. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas destaca que o problema se intensificou na pandemia e não parou de crescer. A questão do uso da máscara, do distanciamento, mas a pandemia se foi, né, e os comportamentos indesejados continuam, né, e estão crescendo, a curva é ascendente. O aumento dos conflitos vem acompanhado de um recorde no número de passageiros em voos domésticos e internacionais. Nos últimos 3 anos, o total de viajantes saltou de 97 milhões para quase 130 milhões. E para evitar atrasos, prejuízos e risco à segurança, a ANAC pretende regulamentar ainda no primeiro semestre punições a passageiros indisciplinados. Entre as medidas estão multas e até o banimento temporário do passageiro. A proibição de embarque já existe na lei, mas depende de regulamentação para entrar em vigor. O ministro de Portos e Aeroportos defende a criação de um código de conduta para o setor. Muitas vezes você tem um passageiro que é mais duro, ou não respeita uma aeromoça, ou não respeita um funcionário de uma empresa aérea, ou não respeita alguém que também está pegando o voo com ele. Então a gente quer estabelecer um código de conduta para ele ter algum tipo de penalização. O presidente Lula está na Índia e a Cris Lemos chega agora com os detalhes. Cris, boa noite. Boa noite, Mariana, Edu. Olha, essa é uma visita de Estado do presidente Lula à Índia, um país cada vez mais estratégico nas relações externas brasileiras. Mas antes de cumprir a agenda oficial, o primeiro compromisso do presidente Lula na Índia é uma conferência para discutir o uso da inteligência artificial. A abertura de mercado para o comércio de minerais raros também está na mira do Brasil. Lula chegou no começo da tarde pelo horário local e foi direto para o hotel sem compromissos oficiais. A Índia está mais de 8 horas à frente do horário de Brasília. O tema central é a Cúpula Internacional de Impacto da Inteligência Artificial. O Brasil foi convidado, ao lado do Japão, a co-presidir o debate sobre o uso seguro da tecnologia. O encontro reúne governos, empresas e pesquisadores para discutir regras, riscos e oportunidades. Nova Delhi mostra esse contraste todos os dias. De um lado, um país que acelera em tecnologia e quer liderar o debate global sobre inteligência artificial. Do outro, a desigualdade. É nesse cenário que o Brasil quer ampliar parcerias com um desafio duplo: aproveitar o potencial da tecnologia e, ao mesmo tempo, reduzir riscos e não aumentar as diferenças sociais. Depois da etapa dedicada à tecnologia, a viagem entra na fase de visita de Estado e na agenda bilateral com o primeiro-ministro Narendra Modi. O objetivo é aprofundar a cooperação e abrir caminho para novos acordos comerciais. A Índia tem hoje a maior população do mundo, com quase 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. E o Brasil é o maior mercado da Índia na América Latina, com grandes chances de crescimento nessa parceria. O Brasil ainda quer ganhar espaço como alternativa global em um mercado de demanda crescente por minerais raros, hoje concentrado nas mãos da China. O país tem a segunda maior reserva mundial desses elementos estratégicos que são essenciais em novas tecnologias, energia e defesa. Ainda hoje, a investigação sobre o furto de um cofre com joias avaliadas em R$1 milhão. As câmeras flagraram o grupo no prédio. E a seguir, amanhã tem Campeonato Brasileiro com transmissão da Record, R7 e Record Plus. Atlético e Corinthians se enfrentam em jogo que só vai ter mulheres, crianças e idosos na arquibancada.
Uma briga entre torcedores vai obrigar o Atlético Paranaense a ter público restrito na Arena da Baixada amanhã contra o Corinthians. Então vai ser assim, ó, apenas mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência vão poder assistir ao jogo no estádio. Paloma Totti está com a gente. Boa noite. Partida que pode dar liderança no Brasileirão ao Atlético, né? É isso. Boa noite para vocês. Boa noite para você. O Atlético é a única equipe com 100% de aproveitamento. Se ganhar esse jogo adiado da segunda rodada, assume a primeira posição. Já o Corinthians vai ter que escalar um novo atacante depois da lesão de Yuri Alberto. Na arquibancada, o silêncio é momentâneo. Porque fora do estádio, a torcida feminina do Atlético Paranaense já aquece a voz. Amanhã, somente mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência poderão assistir na arquibancada ao jogo entre Atlético Paranaense e Corinthians. A decisão foi tomada pela Justiça Desportiva por causa de uma briga entre torcedores no clássico contra o Coritiba no ano passado. Todos os jogos que a gente teve, punição que foi só de mulheres, foi recorde de público. Na verdade, assim, a bateria do Atlético é composta 80% por mulheres, então elas já fazem parte do espetáculo em todo jogo. Os jogadores aguardam aquele incentivo de sempre. A gente conta com a energia da nossa torcida para que eles apoiam a gente, né, do início do jogo ao fim e a gente espera fazer um grande jogo e dar o nosso melhor. Em campo, o Atlético vai ter que superar o retrospecto negativo contra o Corinthians. Dos últimos 20 jogos, venceu só 3. Já o Timão ainda não definiu o substituto do atacante Yuri Alberto, que está machucado. Guinegão ou Pedro Raul? Um dos dois vai assumir a vaga. Para o Corinthians, será a chance de conquistar a segunda vitória no Brasileirão. A gente tem encarado todos os jogos da mesma forma. Eu acho que isso talvez seja a grande diferença do que mudou na nossa equipe, questão de mentalidade. Atlético e Corinthians terá transmissão da Record, do R7 e do Record Plus amanhã, a partir das 7 da noite. Se vencer, o time paranaense assume a liderança da Série A, depois de ter sido rebaixado em 2024. É também uma oportunidade de mostrar a força de uma torcida apaixonada pelo clube. A força da mulherada é forte. Vamos! Vamos pra cima! Mulherada da caveira faz o caldeirão ferver! Você vai ver a seguir. Canetas emagrecedoras alteram o orçamento das famílias por causa do alto custo dos medicamentos. E também, o dono da Meta, Mark Zuckerberg, depõe num julgamento inédito nos Estados Unidos. O executivo admitiu falta de proteção para crianças e jovens nas redes sociais. A polícia prendeu, no fim da tarde, uma suspeita de participação no furto de um cofre, pesando quase meia tonelada, de uma joalheria de um edifício comercial na zona sul de São Paulo. Esse cofre guardava joias avaliadas em R$1 milhão e não tinha um seguro. O furto foi no 12º andar deste prédio comercial, num bairro de alto padrão da Zona Sul. No local, funcionam salas de uma empresa de design de joias. A dona foi alertada sobre o arrombamento no início da tarde pelos funcionários do edifício. Na delegacia, ela contou que um cofre de aproximadamente 450 quilos foi levado pelos criminosos. Dentro, havia joias avaliadas em R$1 milhão, cerca de 100 peças entre brincos e anéis de ouro com diamantes, colares e pulseiras. Ainda segundo o depoimento, as joias não estavam no seguro. Estas imagens feitas pelo circuito de segurança do prédio mostram 6 integrantes da quadrilha circulando pela garagem. A polícia afirma que outros 6 criminosos participaram do furto e teriam levado o cofre. No começo da noite, uma mulher foi presa suspeita do crime. Uma equipe da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado voltou ao prédio para ampliar a investigação. O edifício tem sistema de reconhecimento facial de acesso, mas na hora do furto havia apenas um porteiro de serviço que, de acordo com a investigação, já foi localizado. Nós tentamos falar com a empresária, mas fomos informados de que ela não estava no prédio. Ela não está aí, não? Não veio. Segundo o depoimento da comerciante de joias, as câmeras de segurança do 12º andar foram cobertas com fita adesiva pelos ladrões, que, além disso, roubaram as câmeras que ficavam nas salas onde as joias estavam.
O que se sabe até agora é que o furto durou aproximadamente 30 minutos. As câmeras da garagem registraram a saída dos criminosos por volta das 2h30 da madrugada, num carro branco. Os ladrões deixaram para trás bolsas com pratos, travessas e um faqueiro de prata avaliado em R$20 mil. Os investigadores já sabem que os suspeitos circularam pelo edifício na tarde da última sexta-feira. A visita teria como finalidade fazer o reconhecimento do local. E a popularização das canetas emagrecedoras, hein? Já pressiona o orçamento das famílias. 3 em cada 10 lares brasileiros tem alguma pessoa que usa o medicamento. Há 3 meses, Josiane iniciou o tratamento com as canetas emagrecedoras por orientação médica. Perdeu mais de 10 quilos. Você tem mais vontade de fazer as coisas, as pernas já não dói, você não sente aquelas dores constantes nas costas, você tem mais motivação. Com a caneta, a mudança não aparece só na balança. Chega também às contas da casa. Com menos apetite, o gasto no supermercado diminui, mas surge uma nova despesa fixa, o medicamento. Cada kit custa quase R$2 mil e dura um mês. Eu era uma pessoa assim que gostava muito de comprar sapato, roupa, essas coisas, então eu fui dando uns cortes, fui dando uma segurada e fui limitando tudo dentro de casa para poder continuar o tratamento, né? Uma análise de consumo mostra que entre 25% e 30% dos lares brasileiros tem pelo menos uma pessoa que utiliza algum tipo de caneta emagrecedora. Nos últimos meses, 3 dos 5 produtos mais vendidos em farmácias foram esse tipo de medicamento. Um custo fixo que precisa ser levado em conta. O que vale é ter mais uma mensalidade escolar, uma escola cara ou mais um aluguel. Quer dizer, é realmente um impacto muito forte para a família. O gasto mensal pode chegar a 2/3 do orçamento de uma família que receba R$ 3.500. Por isso, antes de iniciar o tratamento, é importante se planejar. A pessoa tem que se organizar e ver, bom, qual vai ser o impacto? Onde eu vou cortar? Que é melhor você planejar o corte do que ter que cortar ali na correria, tá certo? Deixar a conta atrasada ou se endividar excessivamente. As pessoas acham que é só para emagrecer, mas não é. Ela traz uma qualidade de vida, ela melhorou minha saúde, melhorou meu sono. 35 salamandras apreendidas numa operação contra o tráfico de animais foram levadas para o zoológico em Sapucaia do Sul, na Grande Porto Alegre. Segundo a polícia, a popularidade dessas espécies exóticas na internet tem impulsionado o contrabando. Um animal pequeno que chama muito a atenção. A salamandra é de origem mexicana e virou alvo dos contrabandistas. O que também motiva este crime é que é um animal que virou popular, digamos assim, né? Ele participa de jogos de videogames, gera uma curiosidade, assim, as pessoas acabam gostando desse animal, da aparência dele, né? No Brasil, a criação comercial da salamandra é ilegal. Mesmo sob a ameaça de extinção, as espécies são enviadas até pelos correios. No fim de dezembro, 74 salamandras foram encontradas em um restaurante em Porto Alegre. Os animais que estavam expostos aos clientes foram recolhidos. Nem todos sobreviveram. 35 animais foram trazidos aqui para o zoológico de Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Eles passaram por um período de adaptação com aquários específicos e iluminação monitorada antes que ficassem expostos ao público. A gente preparou esse recinto para receber eles, que é um recinto pensado, mimetizando o habitat natural deles, né, que é fundo de lagoa, então com pedras, com locais para eles se esconderem. Placas foram colocadas ao lado do aquário para orientar os visitantes sobre o tráfico dos animais. Mensagem que o Leandro quer passar para as filhas. A gente ensina que tem que cuidar dos bichinhos, dar amor. No Rio de Janeiro, a polícia confirmou que 3 dos 4 corpos encontrados em Nova Iguaçu eram dos suspeitos de matar uma menina na semana passada, depois de uma tentativa de assalto. Os corpos foram abandonados de madrugada, nesta rua do centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Hoje, a polícia confirmou que eram de João Vitor Araújo, Lucas dos Santos e Wesley de Souza. Os 3 são suspeitos de participar de uma tentativa de assalto semana passada que terminou com uma menina de 8 anos baleada.
Valentina Santos e o pai estavam a poucos metros de casa. A criança teve a morte cerebral confirmada no fim de semana. A polícia ainda investiga se o ocupante desta moto, que aparece durante a abordagem, fazia a escolta dos criminosos. E se o corpo do quarto suspeito encontrado tem relação com o crime. As mortes foram confirmadas 2 dias depois da Justiça decretar a prisão dos envolvidos no caso. Os suspeitos teriam sido levados para uma comunidade controlada pelo Comando Vermelho e torturados antes da chegada da polícia. Não é a primeira vez que a facção age dessa maneira. Em outubro de 2023, 3 médicos morreram depois de serem atacados por homens armados num quiosque na Barra da Tijuca. As investigações apontam que os criminosos confundiram uma das vítimas com um miliciano. 4 envolvidos no ataque foram executados dias depois do crime, por ordem da facção. Para que a polícia não vá fazer incursões e ali cause prejuízo financeiro, seja apreendendo armas entorpecentes ou mesmo neutralizando soldados do crime, eles acabam fazendo justiça pelas próprias mãos. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Pleno e da Pleno Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O BC apontou que houve um comprometimento financeiro e de liquidez. As 2 instituições pertencem ao Grupo Prudencial Pleno, que tem como proprietário Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master. O Fundo Garantidor de Crédito informou que 160 mil credores devem receber um total de quase 5 bilhões de reais. O Banco Pleno afirmou que a comunicação com os credores vai ser feita por meio do site da instituição. Procurado, o empresário Augusto Lima não se manifestou. E o Ministério Público pediu que o Tribunal de Contas da União identifique as autoridades públicas federais que participaram de eventos promovidos na casa de veraneio do controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, em Trancoso, na Bahia. Para o Ministério Público, há indícios de que autoridades federais de alta cúpula, incluindo procuradores e magistrados, tenham participado desses encontros. Segundo a representação, o comparecimento nesses eventos representa um risco sistêmico para a confiança nas instituições públicas. Agora cabe ao TCU decidir sobre o pedido. Mais de 1.000 acidentes foram registrados nas rodovias federais durante o feriado de carnaval. Esse é um balanço preliminar da PRF. Em Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina, um engavetamento envolvendo 5 veículos deixou 3 mortos na manhã de hoje. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Os carros estavam parados na BR-101 quando um caminhão surge sem frear e empurra os 2 contra uma carreta. Em seguida, um deles começa a pegar fogo. 3 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas, entre elas uma criança. 2 trabalhadores que estavam no carro mais à frente escaparam por pouco. Do nada a gente sentiu o impacto pegando fogo, o motorista saltando de dentro, todo mundo em pânico, daí a gente parou para socorrer. Mesmo com um reforço na fiscalização, o feriado foi marcado por graves acidentes em diferentes regiões do país. No interior de São Paulo, um ônibus com mais de 50 trabalhadores rurais tombou na BR-153 em Marília, depois que um pneu estourou. 7 pessoas morreram e 45 ficaram feridas. O veículo não tinha autorização para fazer o transporte. Na BR-020, na divisa do Distrito Federal com Goiás, uma van bateu na traseira de um caminhão e matou 5 pessoas, entre elas uma criança. Outras 11 foram levadas com ferimentos para hospitais da região. Um balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal mostra que o feriado foi marcado por muitos acidentes pelo país. Até agora, foram registrados mais de 1.000, com quase 1.200 feridos. Excesso de velocidade e ultrapassagem proibida estão entre as principais causas das ocorrências. Em Minas Gerais, um motorista foi flagrado a mais de 180 km por hora. Em todo o país, 44.500 condutores foram autuados por excesso de velocidade. Nos primeiros momentos da operação foram registrados acidentes, inclusive com pessoas mortas. Esse número preocupa muito a Polícia Rodoviária Federal, porque não são só estatísticas, né? São pessoas que se machucam ou que perdem a vida nessas ocorrências.
Você sabe que a Petrobras reduziu o preço dos combustíveis no início do ano para as refinarias e o motorista estava ali esperando para saber qual seria o efeito no bolso. Mas, na verdade, aumentou o custo para o consumidor. Quer ver? Aqui no telão do JR você percebe que na primeira quinzena de fevereiro o preço médio da gasolina foi esse, 6,45, né? Uma alta de 0,16% em relação a janeiro. E no caso do etanol, foi ainda pior. R$ 4,77 foi o preço médio, alta de 2,36%. Como a gente sabe, o preço dos combustíveis não é tabelado, depende da concorrência entre os postos. A gente vai agora para Goiânia, onde um incêndio num galpão destruiu um ônibus usado por cantores sertanejos. Quando as equipes dos bombeiros chegaram, o fogo já tinha tomado conta do galpão. 17 mil litros de água foram usados para controlar as chamas. O espaço funcionava como garagem para ônibus de cantores sertanejos. Um deles ficou destruído. Parte do teto do estacionamento cedeu com o calor intenso. O incêndio aconteceu a poucos metros de um hospital particular. Segundo a direção da unidade, os atendimentos não foram prejudicados. O presidente Lula sancionou o reajuste para os servidores do Legislativo e a Cristina Lemos está de volta com os detalhes. Cris. Mariana, assunto sensível para o governo, ainda mais em ano eleitoral, não é? Lula autorizou os reajustes previstos pela Câmara e pelo Senado e também pelo TCU, mas vetou os trechos que permitiam os chamados penduricalhos, que garantem super salários ao funcionalismo. A decisão publicada em Diário Oficial mantém o reajuste em 2026 para os servidores da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União, e também a reestruturação das gratificações dos servidores do Legislativo. No caso do TCU, Lula ainda sancionou a ampliação do número de cargos, a elevação dos níveis de funções de confiança e a exigência de nível superior para todos os cargos. Mas os pagamentos acima do teto do funcionalismo público, hoje em mais de R$ 46 mil, foram vetados. São os casos da licença compensatória, que permitia um dia de folga para cada 3 trabalhados e possibilidade de remuneração acima do teto. Os aumentos graduais nos salários de 2027 a 2029, que contrariavam a lei de responsabilidade fiscal, e os pagamentos retroativos de despesas continuadas. A liminar recente do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que suspendeu os penduricalhos nos 3 poderes, deu embasamento jurídico para respaldar o Planalto sobre os vetos. Ministros do Supremo avaliam que a aprovação do projeto pelo Congresso é mais um sintoma de que se normalizou a anomalia e que é preciso um freio de arrumação, ainda que salários defasados precisem ser revistos. O Congresso ainda pode derrubar os vetos, mas o cenário é complexo. Penduricalhos não são uma pauta popular em ano eleitoral. Mais do que discutir se vamos derrubar o veto ou manter o veto presidencial, nós temos como orientação do próprio Supremo regular em definitivo. Até porque a legislação do Tribunal de Contas é uma, do Senado é outra, da Câmara é outra. A oposição defendia o veto integral pelo presidente Lula. Pena que ele só tenha vetado isso, não tenha vetado o aumento. Mas é importante neste momento que o Brasil passa, que a gente lute por austeridade fiscal, que a gente lute para que as contas fechem. Assunto volta para a mão do Congresso. Mariana, Edu. Vamos acompanhar até onde isso vai. Cris, muito obrigado. E olha, a Casa Branca declarou hoje que Cuba precisa fazer grandes mudanças para enfrentar a crise provocada pela falta de combustível. Os Estados Unidos bloquearam o fornecimento do petróleo venezuelano. A porta-voz do governo americano afirmou que Cuba está entrando em colapso e que, por isso, é do melhor interesse fazer mudanças drásticas muito em breve, completou Caroline Leavitt. Durante a coletiva aqui na Casa Branca, a porta-voz ainda declarou que os Estados Unidos desejam ver democracias prósperas em todo o mundo. Historicamente, Cuba sempre contou com o apoio da Venezuela. Mas depois da captura de Nicolás Maduro pelas tropas americanas, Caracas deixou de exportar petróleo para Havana. Nesta semana, a ilha, que já enfrentava apagões, também passou a registrar acúmulo de lixo nas ruas por causa da falta de combustível.
Hoje, o presidente da Rússia recebeu o ministro de Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues. Vladimir Putin condenou as sanções americanas e disse que a Rússia sempre estará ao lado de Havana. Uma lancha pegou fogo no Lago Paranoá, em Brasília. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas. Um homem foi socorrido com queimaduras de 2º grau. As causas do incêndio serão investigadas. Em Pouso Alegre, Minas Gerais, os bombeiros resgataram um cachorro que ficou preso durante um incêndio numa oficina mecânica. O animal não ficou ferido e não havia mais ninguém no local. Um avião fez um pouso de emergência depois de bater num pássaro no aeroporto de Campinas, interior de São Paulo. A aeronave tinha acabado de decolar e apresentou falha no trem de pouso depois da colisão. Apenas o piloto estava a bordo e não se feriu. Já estão disponíveis os resultados individuais da 2ª edição do Concurso Nacional Unificado. Os candidatos devem acessar o site para conferir as informações. Serão distribuídas mais de 3.600 vagas entre 32 órgãos federais. Um bispo da Igreja Católica começou a ser julgado na Polônia. Ele é acusado de acobertar casos de abuso sexual cometidos por padre contra menores de idade. É a primeira vez que o integrante da alta hierarquia da igreja responde criminalmente por esse tipo de crime no país. Liliana Cupage foi abusada sexualmente por um padre quando era criança. Hoje ela diz que está profundamente emocionada porque a justiça finalmente chegou. A declaração marca o início de um julgamento sem precedentes contra um bispo da Igreja Católica. Andrei Jazz é responsável por uma das dioceses mais importantes da região. E agora é acusado de acobertar casos de abuso sexual contra crianças envolvendo padres que estavam sob a responsabilidade dele. Segundo os promotores, Andrei tinha conhecimento de pelo menos 2 casos de pedofilia. Se condenado, ele pode pegar até 3 anos de prisão. O bispo polonês pediu desculpas às vítimas, mas negou ter acobertado os crimes. Ele também afirmou que a pedofilia precisa ser combatida, especialmente na Igreja Católica. Um dos padres investigados é suspeito de ter abusado de até 95 crianças na década de 80. Nenhum dos religiosos responde criminalmente. O Ministério Público afirma que a omissão da Igreja Católica teve consequências e que, se os casos tivessem sido reportados antes à Justiça, os 2 poderiam ter enfrentado julgamento. Segundo o promotor, 23 pessoas não foram incluídas na denúncia contra um dos padres, porque o prazo legal já havia expirado. Uma lei de 2017 determina que qualquer suspeita de abuso sexual contra crianças na Polônia deve ser denunciada às autoridades, inclusive por instituições religiosas. O CEO da Meta foi ouvido hoje nos Estados Unidos num julgamento histórico sobre o impacto das redes sociais em crianças e adolescentes. Pela primeira vez, Mark Zuckerberg prestou depoimento frente a um júri popular. Ele admitiu que se arrepende por não ter antecipado a criação de ferramentas capazes de identificar menores de idade que são usuários das redes sociais. Mark Zuckerberg entrou pela porta principal do Tribunal Superior de Los Angeles. Do lado de fora, dezenas de famílias aguardavam para participar da audiência. No tribunal, o presidente executivo da Meta foi questionado sobre as medidas adotadas para identificar usuários menores de 13 anos. Zuckerberg afirmou que a empresa fez melhorias, mas admitiu que gostaria de ter feito isso antes. Além da Meta, que administra o Facebook e o Instagram, o julgamento inclui o YouTube. As plataformas são acusadas de criar mecanismos viciantes para manter crianças e adolescentes conectados. Snapchat e TikTok fizeram um acordo e não respondem mais neste processo.
O caso em julgamento é o de Kaylee, uma jovem que começou a usar redes sociais antes dos 10 anos de idade. A família afirma que ela desenvolveu ansiedade e pensamentos suicidas e que foi vítima de extorsão sexual. O julgamento deve ser decidido pelo júri popular até o final de março e o resultado pode servir como base para mais de 1.000 casos semelhantes na Califórnia. As empresas de tecnologia podem ser condenadas a pagar indenizações milionárias. As famílias das vítimas também se uniram para pedir mudanças na estrutura das plataformas, como os algoritmos, que definem o conteúdo que vai ser exibido, e o fim de recursos como a rolagem infinita de tela. O porta-voz da Meta alega que a empresa já oferece recursos para que as famílias tenham controle sobre o conteúdo e o tempo que os filhos passam online. Já o YouTube tenta desqualificar os argumentos das famílias, ao alegar que não é uma rede social, e sim uma plataforma de vídeos. O bilionário Les Wexner prestou depoimento hoje a deputados americanos, falando sobre a ligação que mantinha com o magnata Jeffrey Epstein. As imagens do depoimento não foram divulgadas. De acordo com a imprensa americana, o ex-executivo de uma marca de lingerie e produtos de beleza se declarou inocente por ter confiado em Epstein. Os deputados afirmaram que o Wexner repassou mais de $1 bilhão ao abusador acusado de comandar uma rede de exploração sexual. O bilionário negou qualquer irregularidade e acusou Epstein de roubar grandes quantias de dinheiro enquanto trabalhava como consultor de investimentos. Les Wexner foi descrito pelo FBI como um possível cúmplice nos crimes sexuais, mas ele não responde a nenhuma acusação formal. A Casa Branca afirmou hoje que há muitas razões para atacar o Irã, mas que a diplomacia ainda é a melhor opção. Imagens de satélite revelam que o regime iraniano reforçou a segurança de bases militares e nucleares com barreiras de concreto. A imagem de satélite de 2024 mostra o complexo militar de Partim depois de ter sido bombardeado por Israel. Agora, boa parte da estrutura aparece coberta com concreto para proteger o local de novos ataques. 2 instalações nucleares atacadas por Israel e pelos Estados Unidos no ano passado também tiveram a segurança reforçada. O movimento é interpretado como um novo indicativo de que o Irã se prepara para um conflito iminente. Hoje, os exercícios militares da Guarda Revolucionária no Mar de Omã contaram com a participação de um navio russo. O objetivo, segundo os 2 países, é aprofundar a cooperação entre as marinhas. Os treinamentos acontecem no momento em que os Estados Unidos e o Irã negociam um acordo sobre o programa nuclear iraniano. A Casa Branca afirma que, apesar do progresso parcial nas conversas, o regime ignora condições consideradas cruciais pelo governo americano. Hoje, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que há muitas razões para atacar o Irã, mas que a diplomacia sempre será a primeira opção do presidente Donald Trump. 12 pessoas morreram numa explosão numa loja de fogos de artifício. Foi na China. Imagens gravadas por testemunhas mostram o prédio logo depois do início do incêndio. A fumaça tomou conta da rua, na província de Hubei. Autoridades afirmam que a causa da explosão ainda é investigada. O país comemora o Ano Novo Lunar e as irregularidades com fogos de artifício são comuns nesse período. Terminou sem acordo o segundo e último dia de reuniões em Genebra, na Suíça, entre representantes da Rússia e da Ucrânia. Os encontros que buscavam o fim da guerra foram mediados pelos Estados Unidos. O enviado da Casa Branca, Steve Witkoff, afirmou que a manutenção do diálogo já representa um avanço. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que houve progresso, mas destacou que Kiev e Moscou ainda divergem em pontos importantes. Ele também acusou a Rússia de arrastar as negociações. Moscou exige a retirada de tropas da região de Donetsk, o que a Ucrânia rejeita. O futuro da região de Donbass, no leste do país, também segue indefinido. As autoridades russas classificaram as negociações como difíceis. Novas imagens mostram as avalanches que deixaram ao menos 2 mortos na Itália. No vídeo, uma coluna de neve desce rapidamente pelo vale.
O local é uma estação de esqui no noroeste da Itália. O acidente foi no último domingo, mas as imagens foram divulgadas agora. 2 esquiadores morreram e outro está internado em estado grave. A região permanece em alerta para novas avalanches. Também nos Alpes italianos, uma outra estação de esqui foi atingida por um deslizamento de neve na segunda-feira. Ninguém se feriu. A região permanece em alerta. Nos Estados Unidos, 8 pessoas morreram ao serem atingidas por uma avalanche nas montanhas de Sierra Nevada, na Califórnia. E um esquiador continua desaparecido. 15 pessoas estavam juntas quando foram surpreendidas pela avalanche. 6 foram resgatadas com vida ainda durante a noite. O grupo usou uma lona para se proteger das temperaturas negativas e conseguiu avisar os socorristas com a ajuda de um sinalizador. 2 esquiadores tiveram que ser levados ao hospital por causa da hipotermia. Os trabalhos de resgate continuam na região atingida e há previsão de mais nevascas para os próximos dias. Os times do Brasileirão continuam se reforçando para a temporada. Paloma Totti de volta porque São Paulo e Cruzeiro buscaram jogadores para o ataque, né? É sim. Olha, os clubes correm contra o tempo e têm menos de 15 dias para contratar nessa primeira janela de transferências do ano. O São Paulo apresentou hoje o meio-campo Cauli. O jogador foi emprestado pelo Bahia até o fim de 2026. Cauli é o 5º reforço do tricolor paulista no ano. Eu sou um meia ofensivo que busco ali sempre o entre linhas, né? Busco sempre dar essa opção para os meus companheiros. Dominar já sempre orientado, olhando para frente, tentando criar o máximo possível, finalizar. O Cruzeiro também anunciou um reforço. O atacante Bruno Rodrigues, que estava no Palmeiras, retorna ao time mineiro por empréstimo até dezembro. E o meio-campista Edenilson, de 36 anos, foi anunciado hoje pelo Botafogo. O jogador estava no Grêmio. O meio-campo Felipe Coutinho pediu hoje a rescisão de contrato com o Vasco. O vínculo de Coutinho iria até junho deste ano. Nas redes sociais, o jogador de 33 anos disse que está muito cansado mentalmente e que decidiu sair do Vasco quando foi vaiado e substituído no intervalo do jogo contra o Volta Redonda pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Coutinho afirmou ainda que jamais desrespeitaria a torcida, os companheiros e o clube. O Vasco ainda não se pronunciou sobre o pedido de rescisão. Amanhã, a Record, o R7 e o Record Plus vão transmitir Atlético Paranaense e Corinthians pelo Brasileirão, a partir das 7 da noite. O jogo pode colocar o Atlético na liderança do campeonato. Mariana, Edu. Juntos, muito obrigado, Paloma. E por causa disso, nosso encontro amanhã é mais cedo, hein? 6h15 da noite. As reportagens de hoje você confere no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. À 00:30 tem mais um JR para você. Você também pode acompanhar a programação da Record ao vivo e de graça no Record Plus. Agora você fica com a novela Mãe e logo depois de Reis tem Chamas do Destino. Não perca. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.